Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Grovat. Vamos chegando, pessoal, sejam bem-vindos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Silvio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um webinar. É isso aí, vamos deixar um minutinho o pessoal entrando. Pessoal, ó, já fica a dica aqui. Se vocês quiserem mandar perguntas, existem dois campos, o perguntas e o bate-papo. Manda lá no perguntas, tá? Senão o bate-papo vai rolar e a gente pode perder alguma pergunta. Então, se quem tiver pergunta, usa lá a caixinha de perguntas e no final nós vamos responder o que for possível de perguntas. Esse webinar está programado para ser de 1 hora. Nossos webinars são de 1 hora. Nós vamos falar sobre inversores híbridos e vamos focar nos modos de funcionamento do inversor híbrido da Grovat. E no final a gente vai ter um sorteio, certo, Gustavo? Perfeito. E o sorteio vai ser este colete da Grovat. Então, vamos sortear o colete da Grovat no final. E aí, no final, a gente conta como que vai ser o sorteio. Combinado. Bem, vamos já começar para as apresentações. A gente não enrola muito aqui não, né, Gustavo? A gente gosta de falar e de falar, trazer bastante conteúdo técnico. Aqui não é um webinar de vendas, de ficar fazendo discurso de vendas. Nossos webinars são sempre muito técnicos, porque a gente entende que quanto mais vocês conhecerem o produto, quanto mais vocês conhecerem o inversor híbrido, mais vocês vão vender. Então, são argumentos para vocês conhecerem melhor os produtos e sim, para vocês venderem mais. Bora começar? Bora. Bem, eu sou o Silvio Robusti, eu sou o gerente de marketing de produto da Grovat. Gustavo, se Eu apresente, por sou favor. Gustavo Rosada, sou engenheiro de serviços da Grovat. Quero destacar aqui para vocês, aqui à direita, nossas mídias, o @Grovat do Brasil, então, nosso Instagram. Lá tem notícias de produtos, agenda, eventos, e lá dentro do Instagram também tem o Linktree, e no Linktree tem vários outros acessos a vários outros documentos, certificados, fotos dos produtos, documentos mais técnicos. No br.grovat.com é a nossa página de internet, e lá tem a última versão dos datasheets. Então, você quiser ver o datasheet dos inversores híbridos da Grovat, vai lá no br.grovat.com. E no YouTube ficam gravados esses webinars. Então, esse webinar vai para o YouTube. Então, lá no YouTube é um YouTube global, mas dá para procurar lá para o Brasil e você vai encontrar vários webinars, sempre de 1 hora. Então, a gente aprofunda um pouco mais nos assuntos dos produtos. Esta é a missão da Grovat, que é construir o maior e mais inteligente ecossistema de energia sustentável para a humanidade. A Grovat, eu vou falar 2, 3 slides de Grovat, aí a gente parte para o híbrido da Grovat. A Grovat foi fundada em 2011, na China, em Shenzhen, e ela sempre focou no solar. Então, com toda a linha de inversores fotovoltaicos on-grid, desde os microinversores, hoje microinversores de 2.000 watts, até a nossa linha Max, vai até 250 kW, toda a família de armazenamento com o inversor e as baterias. A Grovat é fabricante de baterias de lítio ferro fosfato. Também temos a linha de carregadores de veículos elétricos, corrente contínua, corrente alternada, carregador rápido e uma área de gestão inteligente de energia, que são os softwares de monitoramento. A Grovat é fornecedor número 1 de inversores no Brasil. Se a gente pegar os dados da ANEEL de 2021 até 2024, a Grovat é disparada a empresa com mais inversores instalados no Brasil. É a marca mais lembrada nas pesquisas que a Greener já fez. Tem vários prêmios internacionais, como o EUPD. A EUPD é uma instituição alemã e ela dá prêmios, reconhecimentos em todo o mundo. Então, a Grovat sempre recebe a premiação da EUPD. E nós estamos em Santo André, São Paulo, Grande São Paulo. Todo mundo da Grovat trabalha em Santo André,
Nós temos 2 locais, um galpão de 3.000 metros quadrados, que é exclusivamente para estoque do pós-vendas, para o laboratório, reparo de inversores, reparo de placas, toda a equipe são CLT, todo mundo é contratado da Grovat, e temos também um escritório comercial próximo do galpão, também em Santo André. Então, hoje nós somos com mais de 70 colaboradores, a maior estrutura para atender o mercado solar em geração distribuída no Brasil. Rapidamente, para vocês terem uma visão do galpão de 3.000 metros quadrados. Todo o estoque do vídeo que vocês estão vendo ali é destinado só pós-venda, tá? Não tem, a Growth não realiza venda direta aqui no Brasil, a comercialização é só através dos distribuidores, né? Então todo o estoque que vocês estão vendo aí no vídeo é só para pós-venda. E agora, uma visão do escritório. A gente tem um andar de escritório no melhor bairro comercial lá de Santo André. Muito bem, vamos entrar agora no assunto do webinar desta noite. Nós vamos dar uma visão geral sobre a solução de híbridos da Grovat. Vamos entrar um pouco mais no detalhe na especificação do SPH 10.000 TLHU, do SPH 10.000 TLHU US. Vamos falar de modos de operação, dicas de instalação, funcionalidades do display, conexão com baterias, inicialização do sistema, monitoramento e vamos trazer um caso de sucesso. É bastante conteúdo, ajuda bastante vocês a conhecer e quem já tem a intenção, já está orçando, já vai instalar, vai ajudar mais ainda na instalação. Então não percam, fiquem aí até o final. Visão geral da solução de híbridos da Grovat. A família nova de híbridos da Grovat traz o conceito mais moderno que tem em sistema de armazenamento. O que isso quer dizer? O que isso engloba? O inversor, ele está conectado aos módulos fotovoltaicos, claro, está conectado às baterias, e ele tem 2 saídas. Ele tem a saída chamada de carga de backup, como está aqui, pode ser chamado saída de emergência. Então, é a saída que vai ser alimentada pelas baterias na situação de blackout. E uma segunda saída, que é a saída da rede, é a saída que estão as cargas conectadas às cargas on-grid. Ele pode também receber um gerador. Ele tem entrada para receber energia de um gerador. O Gustavo vai falar mais sobre essa conexão, vai detalhar um pouquinho mais. E, no nosso caso, ele também já vem até com um TC, que é conectado direto nele. Gustavo, quer complementar alguma coisa aqui? Ou Não, aqui? eu acho. Bom, nesse slide aí, né, a gente consegue ver as proteções que nós temos no inversor e algumas proteções que nós precisaríamos colocar, né? Então, o inversor ele já vem com uma chave seccionadora, por exemplo, para a parte solar, né? Utilizando baterias de lítio com comunicação BMS, a gente não precisaria de um disjuntor. Mas se a gente for utilizar a bateria de chumbo ácido, então é necessário um disjuntor. O inversor, quando eu for fazer o unboxing lá com vocês, ele já vem com um fusível também para as baterias, tá? E a questão de proteção mesmo da rede, né? Então, proteção das cargas, com os disjuntores ali para a rede, disjuntor para as cargas, o disjuntor do gerador também. Ou seja, não precisa de nenhuma outra caixa de passagem, nenhuma outra conexão.
tirando as proteções, né? Então, são só as proteções normais de qualquer outro sistema que a gente utiliza externamente, certo? Perfeito. Muito bem. Falando um pouco, então, do datasheet, da especificação desses dois modelos, são os dois primeiros modelos que a Grovat trouxe para o Brasil, que é o SPH 10.000 TLHU e o SPH 10.000 TLHU US. São sistemas de 15 kW de potência máxima de entrada fotovoltaico. Os inversores são de potência nominal de 10 kW. Então, nós estamos falando aqui de um overload de 50%. Porém, já podemos comentar aqui, né, Gustavo, que mais importante do que o overload de 50% é a máxima corrente de entrada do MPPT, a máxima tensão do circuito aberto e a máxima corrente de curto-circuito. Então, Perfeito. Se a gente tiver, por exemplo, um módulo ali que a corrente de curto-circuito dele, levando em consideração o HU, né, é menor que 28 ampere, mas a corrente de trabalho dele é maior que 22, a gente consegue fazer com que esse módulo funcione, por exemplo, no inversor, né? Então, às vezes, a gente vai ter uma potência ali um pouco maior, mas estando dentro ali da corrente de entrada e da corrente de curto-circuito do inversor, ele vai funcionar sem problemas. maravilha. É o mesmo conceito do on-grid, né? Então, a gente já vai comparando e tirando eventuais dúvidas que pode até ter no on-grid também, né? Uhum. A máxima tensão de corrente contínua dele é de 525 volts, tensão de circuito aberto, tensão de partida 150 volts, tensão nominal 370, faixa de tensão do MPPT de 150 a 450. São 3 MPPTs, 2 strings por MPPTs, e já comentamos aqui da corrente de entrada. Algum ponto a mais aqui, Gustavo? Não, eu acredito que não. Maravilha. Seguindo, então, aqui na especificação, potência nominal de 10 kW, a tensão de saída de rede CA. Essa é a diferença do SPH 10.000 TLHU pro TLHU US. Então, a família -US, ela é de saída 127-220 volts bifásica, ou o chamado split phase. Uhum. E o HU, ele é o monofásico 220 volts. Então, essa é a diferença entre as duas famílias. Então, toda família com final US é o split phase 127-220 volts, que a gente sabe que tem uma boa parte do Brasil que é alimentado em 127 volts, 120, 127 volts. Como eu mesmo moro num apartamento que tem tomada 220 volts para alguns aparelhos, né, na cozinha, na lavanderia, e o resto é tudo 127 volts. A frequência da rede 50 a 60 Hz, máxima corrente de saída 50 volts, corrente 50 amperes, não, está errado aqui. A eficiência máxima de 97,5%, as dimensões, o peso, 49 quilos, faixa de temperatura até 60 graus Celsius, grau de proteção IP65, então essa família é IP65 e já vem com a interface Wi-Fi. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar lá no chat de perguntas. Ainda não veio nenhuma pergunta. Se alguém quiser falar um oi lá, para a gente confirmar que estão todos aí. Tá tudo certo? Todo mundo ouvindo? Boa noite, beleza. Estão nos ouvindo. Seguindo aqui, então, para uma outra característica dessa família SPH 10.000 é o display em tela touch com esse esquemático. A gente vai falar bastante dele também, Gustavo vai falar bastante dele, é bem legal esse display. Agora agora estou vendo perguntas. E qual característica da família de híbridos da Grovat? Ele é um inversor híbrido flexível.
Flexível em que sentido? Flexível de que ele tem a conexão com baterias de lítio e chumbo ácido, ele tem a entrada para gerador. Essa entrada para gerador pode ser um gerador diesel, pode ser um gerador a gás, pode até ser um gerador fotovoltaico. Isso quer dizer o quê? Que ele funciona com on-grid, então ele é um híbrido on-grid, então conectado na rede, mas ele também pode ser um híbrido off-grid. Ele não precisa ter a rede. Ah, ele vai atuar quando a rede cair? Não, não é isso. Ele pode ser um off-grid, não tem rede. Ele pode estar num sistema isolado que não tem rede da concessionária. Então ele é tanto um on-grid quanto um off-grid. Ah, e se ele tiver, e se a gente quiser colocar ele só para fazer a gestão da bateria no sistema já existente? Também pode? Também pode. Então, alguns chamam de retrofit. Então, retrofit, usando o termo retrofit, já existe um sistema solar instalado, mas agora o cliente quer colocar a bateria. Ele funciona também nesse sistema? Funciona. E aí, o sistema solar já instalado é esse que a gente fala que pode também ser a entrada de gerador aqui, um gerador fotovoltaico, ser uma entrada dele também. E para que serve isso, Silvio? Serve como mais uma entrada para alimentar a bateria. Então, depois, Gustavo detalha mais, a gente tem diferentes modos para alimentar as baterias conectadas no inversor híbrido. Ele traz uma característica que, inclusive, é muito comum nos off-grids. Em sistemas off-grids, é muito comum a gente ver esse tipo de configuração, de paralelismo. Então, ele pode trabalhar em paralelo. Então, e aí tem duas maneiras de trabalhar em paralelo. A gente pode, por exemplo, colocar 3 SPH 10.000 trabalhando para aumentar a potência. Então, a gente coloca 3 em paralelo e aí a gente vai somando as potências e ele pode chegar a 30 kW. Ou a gente pode colocar ele em paralelo para virar um sistema trifásico. Então, a gente coloca 3 inversores de 10 kW e ele vira um sistema trifásico de 10 kW. Perfeito. Só um complemento aqui, a gente consegue expandir ele até 6 inversores no sistema. Então a gente consegue fazer um paralelo ali de até 60 kW no monofásico, né? E se necessário, a gente consegue criar uma rede trifásica. Se a gente estiver falando do HUS, a gente consegue criar uma rede trifásica com só 2 inversores. Então ele vai compartilhar uma das fases ali e as outras fases ele vai fazer o ângulo de fase, a defasagem de fase diferente ali. Então a gente consegue fazer um paralelo trifásico só com 2 inversores também. Tá? E no trifásico também conseguimos 6 inversores em paralelo. Então, falar um pouco para vocês agora, fazer um unboxing aqui do que vem, né, na caixa do seu inversor híbrido. Né? Além de vir o seu inversor ali, ele já vem com uma moldura para facilitar a instalação. Então, você vai colocar a moldura na parede, ele vai ter os 4 furos ali, você marca, fura, e a instalação dele é super simples, já vem com as buchas, já vem com os parafusos, tá? Vem também com a chave Allen ali, número 5, para você poder abrir a parte de baixo dele para fazer as comunicações. Já vem com os olhares, com os terminais ali para a gente fazer a conexão da rede, a conexão do fotovoltaico. Ele já vem com Wi-Fi integrado, então você só precisa conectar a antena dele ali. Vem com fusível, né, para proteção das baterias no caso de chumbo ácido. Ele vem também com sensor de temperatura, no caso também das baterias com baterias de chumbo ácido, e também com o TC, né, para a gente poder fazer essa leitura de corrente de funcionamento ali. Você quer passar o... já passou. Aí, eu consigo alterar por aqui. Então, falar um pouco mais sobre o modo de operação desse inversor, né? Ele tem alguns modos de operação aí, então essa parte, agora a gente entra numa parte um pouco mais técnica, né? Então, falando sobre o modo de operação dele, ele tem o modo on-grid, né? Que seria um modo on-grid normal,
onde o solar e as baterias podem fazer a injeção na rede. Então, a gente tem ali a separação das cargas de backup e das cargas on-grid. A prioridade deles sempre vai ser atender as cargas de backup primeiro. Então, a gente tem ali, por exemplo, no primeiro exemplo aqui, o fotovoltaico gerando 8 kW, as cargas consumindo 5. Nesse caso aqui, a bateria já foi descarregada, então ele está carregando a bateria também, e o excedente ele está injetando na rede. No segundo caso, a gente tem um caso parecido, só que ele está atendendo somente as cargas de backup e não tem energia para a gente injetar na rede. Ele está numa espécie ali de autoconsumo, mas aí a gente consegue fazer um autoconsumo separado também. E no terceiro caso ali, nós temos o inversor carregando as baterias, as cargas de backup, porém não está sendo suficiente a energia. Então, ele consegue importar essa energia na rede. Então, o modo on-grid é o modo normal que os inversores on-grid trabalham, só que nesse caso ele já consegue gerenciar ali junto a potência e energia da bateria. Então, ele consegue injetar a energia da bateria na rede ou utilizar ela para atender as cargas de backup, ou utilizar a energia da rede para carregar a bateria e atender as cargas de backup, fazer um bypass ali direto para as cargas de backup, Acho que eu passei demais. Beleza, aqui a gente tem então o modo de autoconsumo. No modo de autoconsumo, a prioridade dele vai ser atender as cargas. Então, se a gente selecionar só o modo de autoconsumo, ele vai utilizar o TC ali, e a leitura que ele faz das cargas que a gente tem conectadas na saída de backup dele, e ele vai atender somente essas cargas. Então, utilizando somente o modo de autoconsumo, nós não vamos ter injeção dessa energia na rede. Ele vai atender as cargas de backup, e se as cargas de backup elas não tiverem a potência suficiente que o inversor está gerando, ele vai baixar a potência de geração dele. Tá? Então, ele seta a potência ali para não injetar na rede. Se a gente selecionar a opção de PV Cell, que seria para a gente exportar essa energia, a gente consegue controlar ali qual é a energia que a gente quer exportar para a rede em algum momento. Então, com o PV-Cell, ele funciona priorizando as cargas de backup, mas se tiver alguma exceção, um aumento de geração solar ali, ele consegue injetar esse excedente na rede. Tá? Então, no modo de autoconsumo, o inversor vai atender as cargas de backup e as cargas on-grid, elas vão ter que ser atendidas diretamente pela rede mesmo. O inversor não vai atender elas de forma direta. Falando sobre o modo zero grid, a gente fica pensando por que eu precisaria de um zero grid num sistema híbrido, o que você pode fazer com esse zero grid? A gente utilizaria ali também um medidor na saída dele, para a gente ler as cargas de backup, e a gente pode, por exemplo, utilizar, diferente do modo de autoconsumo que prioriza as cargas de backup, com o zero grid, a gente consegue fazer com que o inversor e as baterias atendam tanto as cargas de backup quanto as cargas on-grid sem injetar essa energia na rede. Então, se você não pode injetar energia na rede por alguma exigência da concessionária ou o transformador não suporta, você consegue setar esse excedente, tanto para zero, e aí se vocês olharem embaixo ali de onde está o zero grid marcado, você consegue selecionar qual é a potência que você quer exportar para a rede. Então, se você tiver um limite de exportação para a rede ali, você consegue selecionar esse limite para o sistema não exportar mais que isso. Tá? Então, é interessante a gente ter a função de zero grid, porque a gente consegue atender cargas de backup, atender cargas on-grid e ainda selecionar se a gente quer ou não exportar energia excedente para a rede. Ele tem a função também de tempo de uso, o time of use dele aqui. Nessa função a gente consegue utilizar algumas coisas. Por exemplo, fazer um off-peak, que seria carregar a bateria num horário em que o quilowatt-hora é mais barato, para a gente utilizar essa energia num horário em que o quilowatt-hora é mais caro. Então, a gente consegue selecionar, por exemplo, ali, que a bateria seja carregada das 2 horas da manhã às 4 horas da manhã, pela rede ou pelo gerador. A gente consegue selecionar também o que a gente quer, qual
qual fonte a gente quer que carregue a bateria. Outra coisa que a gente consegue selecionar também é, eu posso exportar para a rede das 7 horas da noite às 5 horas da manhã. Você consegue selecionar ali também o tempo que você quer que a bateria exporte para a rede. Aí pode ser em qualquer horário, né? Então, no período noturno, você não tem geração fotovoltaica, armazenou energia durante o dia ali porque você não podia exportar, você consegue exportar toda essa energia durante a noite, né? Então, ele tem ali 6 horários para você selecionar e aí você consegue selecionar ali para o sistema trabalhar do jeito que você quiser, né? Então, a gente consegue fazer ali um off-peak, a gente consegue controlar o horário de carregamento, tanto o carregamento da bateria quanto a exportação da bateria para a rede. Pode ser utilizado também o peak shaving, né? Então, o peak shaving, o que vai ser? No horário de maior consumo, geralmente o quilowatt-hora ele é mais caro, né? Então, nós temos ali, nós conseguimos utilizar a energia das baterias ou a energia do fotovoltaico também, com o peak shaving ativado, para poder diminuir esse consumo durante o pico de consumo, né? Geralmente, acredito que seja ali por volta das 6 horas da tarde, ou um pouco mais tarde, né? Quando o pessoal vai chegando em casa ali, as luzes vão se acendendo, o pessoal volta todo para casa, então a gente tem um pico de consumo, então o quilowatt-hora acaba ficando mais caro. Então, a gente consegue selecionar ali qual a potência que a gente quer que a nossa bateria e o nosso solar utilize para poder diminuir, né, para poder reduzir esse uso da rede. Então, a gente consegue, através da tela do inversor ali mesmo, bem simples, fazer esse controle. Então, vou passar aqui algumas dicas de instalação, né, mostrar como é o inversor por dentro. Então, você abrindo a caixa do inversor ali, você vai se deparar com essas conexões. Então, a gente tem aqui à esquerda as conexões da bateria, né? Aqui a gente já tem também a parte de proteção ali. As conexões da bateria aqui, então, temos também a conexão fotovoltaica, a conexão dos sensores, dos TCs, dos cabos, a conexão de rede, conexão do gerador e a conexão das cargas de emergência. E aqui também no cantinho o barramento de aterramento. Então, mostrando aqui as MPPTs do inversor, né? Como o Silvio falou já lá no nosso datasheet, né? Que a máxima tensão dele é de 525 volts, mas o range de tensão dele é de 150 a 450 volts, né? Então a gente tem uma tensão um pouco maior ali só para proteção mesmo do equipamento. Para a gente ligar então as strings nesse inversor, né, ele tem do lado esquerdo a parte positiva e do lado direito a parte negativa. Então vai entrar do lado esquerdo aqui, na parte de baixo, por exemplo, o PV1+, e na parte de cima o PV1+ também. Então essas aqui seriam as duas strings dele, né? E aqui do outro lado, o PV1- e o PV1-. Então vai ficar um cabo vermelho aqui, um cabo preto aqui, um cabo vermelho aqui, um cabo preto ali, e a gente consegue fazer a diagramação que a gente quiser de acordo com a quantidade de módulos que vocês tiverem aí no sistema. Conexão da bateria. Então, esse inversor, como o Silvio comentou também, ele funciona com baterias de chumbo ácido, né? O que possibilita ele trabalhar com esse tipo de bateria? A tensão ser mais baixa, né? Então, ele trabalha com baterias low voltage. Então, a tensão da bateria que ele vai suportar ali é de 40 a 60 volts, a gente tem uma proteção ali também, tá? Corrente máxima de carga e descarga de 200 amperes, e também consegue entregar ali a potência dos 10 kW de funcionamento dele, tá? Ele é compatível ali com cabos de até 107 milímetros quadrados. Fazendo a comunicação da bateria, então, se a gente tiver uma bateria com comunicação BMS, além da conexão dos cabos positivo e negativo ali, ele tem aquela entradinha de BMS, ela vai estar na placa ali escrito conexão BMS, e aí a gente só vai precisar plugar, então, o cabo de conexão do BMS da bateria com o inversor e depois selecionar no display do inversor qual o protocolo de comunicação. Tá? Com as baterias da Grovat, o protocolo de comunicação é o 1, e com baterias de outras marcas parceiras aí, geralmente é o protocolo 1 ou o protocolo 2. No caso das baterias de chumbo ácido,
a gente consegue colocar, já vem no kit, tá? Um sensor de temperatura, para a gente monitorar o sistema ali, e ele consegue, então, através desse monitoramento, verificar qual que é a temperatura do seu banco de baterias, se você estiver utilizando baterias de chumbo ácido. Tá. Opa. Vamos aproveitar e dar uma palavrinha sobre BMS. BMS, pessoal, é o Battery Management System. Então, é o sistema de gerenciamento da bateria. Só as baterias de lítio que possuem o BMS, bateria de chumbo ácido não possui. Então, essa é uma das diferenças entre esses dois tipos de bateria. O que faz o BMS? Ele conversa, a bateria de lítio, ela conversa com o inversor. E conversa o quê? Ela passa todas as informações que estão acontecendo lá dentro da bateria. Então, temperatura, sobre uma eventual sobretensão, subtensão, sobrecorrente. Então, ela passa todas as informações elétricas do que está acontecendo. E esse é um dos motivos da bateria de lítio-ferro fosfato ser muito mais segura do que outras baterias, ou até do que a bateria de chumbo ácido mesmo. Então, existe uma comunicação entre a bateria e o inversor chamado BMS. Perfeito. Você me lembrou até de uma analogia que eu costumo fazer sobre o que as baterias conseguem te passar, né? Se você estiver utilizando uma bateria de chumbo ácido, por exemplo, ela pode não fornecer dados tão confiáveis ao inversor, porque ele vai monitorar essa bateria através só da tensão ali, tensão e corrente, né? Através de uma conta básica, a gente consegue verificar, por exemplo, qual que é a porcentagem em que essa bateria está, certo? Só que aí eu sempre uso essa analogia de pensando numa caixa d'água, por exemplo. Se você tiver só um sensor ali na caixa d'água, um sensor de saída, você vai saber quanto de energia está saindo, mas você não sabe quanto de energia está entrando, certo? Então você não consegue saber em qual nível a sua caixa d'água vai estar, porque você não sabe quanto de água já entrou ali. E uma bateria com BMS, ela te daria um sensor de saída e um sensor de entrada. Então, ela sabe quanto entrou, ela sabe quanto saiu, ela consegue te mandar, por exemplo, a porcentagem exata do nível de água que você tem dentro da sua caixa d'água. Então, a confiabilidade maior para o sistema também, né? Tá tendo um delayzinho aqui quando eu tento passar. Conexão com o medidor inteligente, então ele já tem uma porta ali para a gente fazer a conexão com os medidores, né? Como são inversores monofásicos, ou bifásicos ali no caso, a gente consegue utilizar ali um medidor para colocar mais de um TC, né? Ou utilizar somente o TC, como eu vou mostrar no próximo slide, mas ele é um inversor muito intuitivo, né? Então você tem todas as funções bem especificadas na tela dele. Então você vai utilizar um medidor, você tem a função ali de meter ou de TC, você habilita ela e ele já vai automaticamente habilitar o medidor no seu inversor. Tá? Então a conexão vai ser a mesma conexão dos medidores normais, a gente vai ter ali a conexão o RS485A e o B, e o ground, né? E a gente conecta então o medidor no inversor e nos TCs, e os TCs à rede ali, para a gente poder fazer o monitoramento. Como ele já vem com os TCs, né? Então você consegue fazer esse monitoramento direto também sem a utilização do medidor. Então ele já vem com um TC de fábrica. No caso do HU, ele vem com um TC porque é um inversor monofásico fase neutro, né? Então a gente colocaria um TC somente na fase. No caso do inversor US, ele vem com dois TCs, um para cada uma das fases. E a gente só selecionaria ali também qual o tipo de TC que a gente está usando. Então é bem simples fazer essa configuração também. Conexão no modo de paralelismo. Então, se a gente for fazer um paralelismo dos inversores monofásicos, como a gente vai fazer essa conexão? A gente sempre compartilha, assim como nos inversores off-grid, né? A gente compartilha um barramento de baterias para todos os inversores. Tá? Então, não vai ser uma bateria por inversor, a gente compartilha um barramento só para todos os inversores. E a gente vai conectar, então, a saída de rede desses inversores num ponto e o neutro e o aterramento em outro, né? Então a gente vai fazer uma rede monofásica ali, e aí em cada um dos inversores a gente só vai precisar mudar ali que ele vai injetar na fase A. Então nós selecionamos ali a fase A nos três inversores, e os três inversores vão injetar na mesma fase sem ter aquele ângulo de defasagem entre as fases para gerar um sistema trifásico, por exemplo.
No caso de um sistema trifásico, aí nós só precisamos então alterar qual inversor vai fazer parte de qual fase. Cada inversor vai ter conectado ali o seu TC à sua fase, né? E a gente consegue alterar então, inversor 1 na fase A, inversor 2 na fase B, inversor 3 na fase C. Tá? Ele tem o cabo de paralelismo ali, ele tem a entradinha de paralelismo do lado da entrada de comunicação BMS com a bateria, eles vão se comunicar entre si, você só seleciona qual inversor vai injetar em qual fase. Então, um pouco das funcionalidades do display. Ali nos modos de operação a gente já falou um pouco sobre isso, né, mas aqui então vou mostrar um pouco mais sobre como funciona o display dele. Então a gente tem esse layout ali mostrando a energia que está vindo dos módulos, a energia da bateria, se você está utilizando ou não um gerador, a energia da rede e as cargas de backup. E aí ele mostra uma setinha mostrando em qual sentido essa energia está correndo. Então a energia ela vai sempre vir dos módulos fotovoltaicos, né? Mas você consegue verificar se ele está injetando energia na rede, se a energia está injetando energia, se a rede está injetando energia na residência, se a bateria está sendo carregada, se ela está sendo descarregada, quanto de energia está indo para as cargas. Então você consegue só na tela inicial dele ali verificar tudo o que está acontecendo. E ele tem um izinho ali de informações para te informar caso ocorra algum erro, para você verificar qual é a versão de firmware dele ou algum alarme, se ele apresentar, você consegue também de forma mais simples verificar, porque ele vai descrever para você o que é esse erro. Ele não vai te dar um código somente, né? Ele vai descrever para você qual é o erro. Então, a bateria descarregou demais e por isso ela alarmou. É normal esse comportamento quando a gente tem um consumo muito grande, por exemplo, num momento em que a gente não tem rede e não tem energia fotovoltaica. Então, falando aqui dos modos de operação, né? Então, a tela de Operation Mode ali, ela vai te levar àqueles modos de operação que eu falei para você. De on-grid, de alto consumo, de zero grid, de peak shaving e também do time of use, né? Ele tem aquela setinha ali do lado, você consegue passar entre as telas. Ali também tem a parte de prioridade do fotovoltaico. Então, você consegue selecionar também se a prioridade do inversor vai ser atender as suas baterias ou atender as suas cargas de backup. Mostrando então um pouco sobre a rede, né? Ele consegue funcionar tanto em 50 quanto em 60 Hz. Aqui no Brasil a gente tem a rede funcionando em 60 Hz, né? E nós conseguimos também, assim como no inversor on-grid, alterar o range de tensão da rede. Então, em casos geralmente em fins de linha, né, que a gente tem uma impedância um pouco mais alta na rede e a rede acaba sendo a tensão da rede acaba sendo um pouco mais alta, a gente consegue também alterar esse range de tensão do inversor e a gente consegue fazer isso através da tela do inversor também. Então, ele traz muitas funcionalidades dentro da tela dele. Então, você consegue fazer tudo desse inversor através da tela dele. Né? Então, acaba trazendo uma comodidade um pouco maior ali para você fazer a instalação do inversor. No modo de bateria, você seleciona ali, então, o tipo de bateria que você vai estar utilizando. Se você for utilizar a bateria de lítio, você vai selecionar o lítio ali, vai apertar a setinha para baixo e ele vai te pedir o protocolo de comunicação. Você vai colocar, por exemplo, se estiver utilizando baterias Axi, da Grovat, você vai colocar o 01 e ele já vai comunicar direto com o BMS da bateria. Se estiver utilizando baterias de chumbo ácido, você coloca ali qual que é a tensão máxima que você quer que essa bateria chegue, a tensão mínima que você quer que essa bateria chegue, né? Qual que é a tensão máxima de descarga que ela vai chegar, qual que é a tensão máxima de carga ali, e aí ele já vai fazer esse controle da sua bateria também. Tá? Bateria por porcentagem, ele pode fazer esse controle também, e você pode selecionar o modo de não usar bateria. Então, ele consegue funcionar também sem bateria, se você quiser utilizar, por exemplo, só solar e rede. Então, falando um pouco sobre conexão com as baterias, né? Nós temos aqui a bateria Axi. Ela é uma bateria modular, de facíssima conexão, né? Você só precisa empilhar uma bateria com a outra. E aí, empilhando ela, você já vai ter ali o compartilhamento de corrente, o compartilhamento de tensão ali, né? Já vai fazer o próprio banco, o próprio barramento de baterias ali. E você vai comunicar a última bateria ao inversor.
Então, ela já vem com o cabo, né? Você vai comunicar ali o cabo de comunicação na entrada de PCS e vai jogar ela para a entrada de BMS do inversor e fazer a conexão ali do positivo, do negativo e do cabo de aterramento da bateria com o seu inversor. Então, acaba sendo uma instalação bem simples. Trouxe também a bateria Hope, né, que é uma bateria da Grovat também, e a instalação dela é muito parecida com o tipo de instalação de outras fabricantes, né, outras fabricantes que são parceiras e têm baterias compatíveis com os nossos inversores. Então, a gente tem ali o terminal positivo e o terminal negativo, a gente tem o link-in e o link-out para poder fazer a comunicação entre as baterias. Então, a gente consegue, através do link-in e do link-out ali, passar entra no link-in de uma bateria, entra no link-out, sai do link-out de uma bateria, entra no link-in da outra, no link-out de uma, no link-in da outra, e é isso, independente de quantas baterias você tiver ali para o seu banco, né? Vai depender da quantidade de baterias que a fabricante recomenda para você fazer um banco ali. Tem a porta de comunicação BMS para você comunicar com o inversor, e a maioria delas tem uma chave DIP ali para você selecionar o endereço das baterias. Você seleciona qual é a bateria 1, qual é a bateria 2, qual é a bateria 3. Então, aqui a gente tem uma forma de fazer a comunicação quando a gente tem mais de um inversor, né? Então, a gente tem ali o inversor mestre e o inversor escravo, por exemplo, se a gente estiver utilizando o sistema monofásico. Então, a gente vai fazer um barramento só para todos os inversores. Então, a gente junta, né, todas essas baterias num barramento e aí a gente separa desse barramento para os inversores. Então, falando aqui sobre os DIPs, né? Cada bateria, cada fabricante de bateria ali, ela vai ter a sua forma de o seu endereço específico, né? A Hope, ela tem ali o DIP número 1 no ON, vai ser a bateria número 1, o DIP número 2 no ON vai ser a bateria número 2, e assim por sequência, seguindo ali uma espécie de um sistema binário, né? Então, trazendo um pouco aqui das baterias que são nossas parceiras, nós temos a Mura, temos a UCB, temos a Sec Power, PowerSafe, Dynes. Todas essas baterias nós já temos até documentos mostrando qual é o protocolo de comunicação e como fazer a comunicação dessas baterias. Tanto os nossos inversores híbridos, né, o SPH, quanto os nossos inversores off-grids, os SPFs. Vamos falar um pouco sobre a inicialização do sistema. Primeira vez que a gente vai ligar esse inversor, como a gente deve proceder, tá? Então, a dica aqui, né, é seguir esse passo a passo para a gente fazer com que ele inicie da forma correta. Então, sempre ligar primeiro o disjuntor entre a rede e o inversor. Quando você ligar ele na rede, você já vai ver que ele vai startar ali e vai fazer a leitura da rede. Se você quiser, você pode esperar ele fazer o barulho dos relés, né, de acoplamento. Ele vai atracar com a rede, você liga a bateria, ele já vai fazer a seleção da bateria ali, você seleciona o protocolo de comunicação da bateria lá, selecionando ela em lítio. Depois você liga o botão do inversor, que ele tem um botãozinho ali na lateral para poder atender as cargas de backup, e a chave seccionadora do fotovoltaico. Tá? Para desligar o sistema, a gente faz o processo contrário. Então, a gente desliga primeiro o fotovoltaico, desliga o inversor, desliga a bateria e, por último, desliga a rede. Tá sempre bom seguir esse passo a passo na hora de inicializar o sistema pela primeira vez e de desligar o sistema também. Porque a partir disso ele vai fazer isso de forma automática, né? Então, acabou o solar, ele já vai entrar direto à rede e depois à bateria. Falar um pouco sobre o monitoramento desse inversor também, né? Então, ele vai ter o mesmo monitoramento do seu inversor on-grid. Então, se você tem um inversor on-grid, se você tem um inversor off-grid, se você tem um carregador veicular, se você tem um microinversor, todos eles são monitorados através da mesma plataforma. Tá? Todos eles mandam dados para a mesma nuvem da Grovat. Você vai fazer o monitoramento dele através do ShinePhone, que é o mesmo aplicativo dos inversores on-grid. Tá? Também facílimo fazer a comunicação dele com a internet. Você consegue monitorar através do Server Grovat também, e ali através do Server Grovat você consegue ver consumo, você consegue ver como estão as suas cargas, você consegue ver quanto ele está exportando para a rede, quanto ele está importando da rede, você consegue também verificar por ali a porcentagem da bateria,
quanto ela descarregou, quanto ela carregou num dia, então você tem acesso a todos os dados também através da nossa plataforma do Server Grovit. Trouxe aqui um exemplo do inversor que está funcionando aqui no Brasil também, né? Então esse inversor está funcionando no modo on-grid, então vocês podem ver ali que ele está mostrando a curva fotovoltaica dele, então ele está com uma curva bem bonita, estamos no inverno, né? Então ele está mostrando uma curva bem legal ali, mostrando quanto ele está gerando, quanto ele está exportando para a rede e ele está atendendo também as cargas de backup ali. Nesse caso o cliente tem só algumas lâmpadas, né? Então as cargas de backup, nesse caso, não estão consumindo muito, então a maior parte ele está injetando na rede. Ele também vai aparecer na OSS, né? Eu adoro essa tela da OSS aí, que mostra, se você puxar para o Brasil ali, você tiver mostra todas as plantas que você tem instaladas ao redor do Brasil. Então, se você tem instalações ao redor do Brasil inteiro, ficam vários pontinhos ali no Brasil. Eu acho bem interessante essa plataforma. E a OSS é a plataforma para você, integrador, fazer as configurações ali, verificar o que está acontecendo nos seus sistemas, né? Então você consegue solicitar que ela emita, por exemplo, um alerta caso o inversor apresente algum comportamento diferente, né? Então você consegue, através da plataforma da OSS, monitorar esses sistemas também e fazer algumas configurações a mais nos seus inversores, inclusive no SPH. Todas as configurações que nós fizemos no display do inversor ali, nós conseguimos fazer de forma remota na OSS. Aí, se o Silvio quiser falar um pouco mais desse caso de sucesso aí, que ele foi pessoalmente lá verificar a instalação. Sim, a gente trouxemos um caso. Vou passar um vídeo aqui rápido desse caso. Esse caso, a gente está com o SPH 10.000 TLHU e com a bateria AXE. Então, repara aqui na bateria AXE, a principal característica dela, que o Gustavo comentou, é que a conexão dela, tanto dos cabos quanto da comunicação BMS, é interna. Então, a gente só coloca uma sobre a outra. E aqui a gente tem um sistema, são 10 módulos. No caso da AXE, cada módulo são 5 kWh. Então aqui a gente tem um sistema de 50 kWh. Esse sistema ele está instalado em um restaurante em Ilhabela, no litoral de São Paulo, e é um sistema off-grid. Depois eu vou passar o vídeo de novo. Presta atenção no display. Ele não mostra a parte de conexão com a rede, porque não existe rede. É totalmente isolado, é um sistema off-grid. Vou passar de novo o vídeo. Então, reparem que, como é fácil a instalação, não tem nenhum cabeamento entre os módulos, 50 kWh de bateria. Repara lá que ele mostra o solar, a bateria, as cargas, não tem conexão com a rede. E alimenta todo um restaurante. Esse restaurante funcionava à base de gerador diesel. E quando eu estive lá, ele comentou que ele já tinha um sistema solar anterior, mas esse sistema solar não estava dando conta e ele ampliou o sistema. Bem, chegando ao fim aqui desse nosso webinar, Gustavo, a gente tem algumas perguntas. Eu vou explicar aqui para o pessoal como eles podem participar do sorteio que a gente vai fazer e aí a gente pode responder algumas perguntas. Beleza? Olha só, pessoal, para participar do sorteio a gente vai pedir um favor. Vamos pedir um favor de vocês responderem uma pesquisa de satisfação. É muito rapidinha, muito curtinha, 2, 3 perguntas, só você selecionar lá a nota. E aí, quando você responder a pesquisa de satisfação, vai abrir um campo para você colocar seu nome. Coloca seu nome e e-mail. Então, coloca seu e-mail lá, que aí depois quem respondeu a pesquisa de satisfação, a gente vai fazer um sorteio entre os que responderam, e aí a gente consegue entrar em contato através do e-mail.
Beleza? Facinho? Então, enquanto vocês respondem a pesquisa de satisfação, a gente pode dar uma olhada nas perguntas. Beleza, Tem, vamos lá. tem uma aqui. Tá enxergando as perguntas aí, Gustavo? Eu não enxergo as perguntas, Silvio, você vai ter que ler para mim. Tá bom. Consigo ligar um inversor para cada fase para ter um sistema de 20 kW? Consegue, tanto no monofásico quanto no trifásico, né? Você consegue fazer o paralelismo ali de até 6 equipamentos. Então, se você colocar, se for uma rede monofásica, você vai colocar 2 inversores ali, ligar eles na mesma fase, você vai ter ali, vai conseguir atender ali 15 kW, 20 kW de inversor. Quando a gente faz um paralelismo, por exemplo, no modelo US, a máxima corrente de saída é 50 amperes, é por fase ou total? No modelo, Na verdade, não é independente do paralelismo. Ele está perguntando se no US a corrente 50 amperes é por fase ou total. é total. Quando instalar no modo retrofit, podemos acoplar com outra marca de inversor on-grid ou somente da marca Grovat? Você consegue colocar um outro inversor, fazer com que ele trabalhe com outro inversor on-grid independente de ser da Grovat, porque ele vai estar fazendo a exportação ali para a rede, né? Então ele vai trabalhar com a rede normalmente, então pode ser um inversor de outra marca sem problema. Então funciona com qualquer marca. Agora, se for um inversor da Grovat, a gente consegue colocar ele na mesma planta de monitoramento. Perfeito, perfeito. Aí com o inversor da Grovat você consegue ver todos eles através da mesma plataforma, né? Aqui que a gente já comentamos, né? Ele funciona com baterias de lítio não só da Grovat, mas com outras fabricantes, como o Gustavo comentou, a gente já tem documentado, testado. O que quer dizer quando a gente fala que funciona com bateria de outros fabricantes? Funciona o BMS. Então ele funciona a comunicação BMS com todas aquelas marcas que o Gustavo comentou. Baterias de chumbo ácido precisam de controlador de carga? Não, nesse caso ali, o próprio inversor já tem um controlador de carga embutido. Então, ele consegue rebaixar a tensão dos módulos ali para já carregar as baterias. Então, é um inversor all-in-one, né? Então, ele já tem o controlador de carga ali e ele também faz a questão de utilizar a rede para carregar as baterias de chumbo ácido. Então, ele é um inversor, é um conversor, né, de CA para CC para carregar as baterias e ele também reduz a tensão do fotovoltaico para poder carregar as baterias. Então ele já tem um controlador de carga embutido. O aterramento da bateria é separado? Você pode fazer um aterramento separado para a bateria, vai depender muito do fabricante, né? Mas nas normas ali, você tem que ter um aterramento para a bateria. A AXE em si, ela vai ligar, você vai comunicar o aterramento dela no barramento do inversor. Então a bateria ela tem que estar aterrada, né? Mas aí você consegue comunicar ela ali no barramento do inversor também. Bem, tem um comentário aqui que na pesquisa de satisfação não aparece campo para e-mail. É verdade, não aparece um campo específico para e-mail, mas aparece um campo aberto para você se identificar. Coloca o e-mail nesse campo, por favor. Para o mercado brasileiro, esse ano vão conseguir trazer inversores híbridos de menor potência, 5 ou 3 kW? Se eu posso responder, Gustavo. A Grovat decidiu trazer o 10 kW primeiro, e sim, nós vamos trazer potências menores. Então, a gente vai trazer o split phase na potência de 6 kW, 7,5 kW e 12 kW. Então, monofásico, bifásico, split phase, nós vamos ter 12 kW, 7,5 para atender a resolução da ANEEL 1098. Então, para o Fast Track de 7,5, a gente vai ter a potência de 7,5 e o de 6 kW vai ser o nosso menor tamanho. Porém, a gente tem também a solução de off-grid, os SPFs. Então, vou fazer um parênteses aqui, não é o foco desse webinar, mas nós temos a solução off-grid de 5 kW, 3,5 kW e 3 kW, que está sendo muito aplicado em
apartamentos, residências, onde só é necessária a solução de backup, porque ele nunca vai injetar na rede, então o excesso nunca vai para a rede, mas para backup ele está sendo muito utilizado. De repente a gente faz um webinar sobre ele, hein, Gustavo? Perfeito. Olha, falando nisso, veio uma pergunta aqui. Ele tem um SPF 5000-48 ESP instalado e ele quer mudar para bateria de lítio. Funciona? Funciona, funciona. O SPF ele vai ter a mesma comunicação com o BMS das baterias, tá? Vai depender da bateria que você for utilizar. Então, se você for utilizar uma Axie, por exemplo, você vai conseguir essa comunicação BMS com o nosso inversor, sim. É diferente do SPH, que comunica no protocolo 1, lá você vai comunicar no protocolo CAN L51 e ele vai funcionar tranquilamente também. Caso uma das baterias de íon de lítio apresente diferenciais de alguma variável, o inversor sinaliza o problema do elemento da bateria? Tá. O que vai passar, na verdade, o BMS, ele que vai passar as informações da bateria, tá? Então, se o BMS identificar qualquer problema na sua bateria, ele vai passar para o inversor que tem algum problema no banco de baterias e o inversor pode identificar ali como uma falha de BMS ou como uma tensão anormal, tá? Então, ele vai indicar o BMS da bateria que passa as informações para o inversor. Então, o inversor só faz a leitura das informações que o BMS passar para ele. Então, se o BMS identificar algum erro, ele vai passar para o inversor que tem um erro e o inversor vai fazer esse alarme ali de que existe um erro no sistema. Eu costumo falar sempre, quando eu vou falar sobre problemas, né, que o inversor ele é a única parte inteligente da instalação. Então, ele que vai mostrar para a gente ali aonde está acontecendo algum erro, mas não necessariamente ele tem algum erro, né? Então, teve um erro de BMS ali, pode ser alguma questão relacionada ao que você falou mesmo, algum desbalanceamento ali interno no banco de baterias, e aí a bateria vai passar essa informação para o inversor, e quem vai te avisar, no caso, é o inversor. Maravilha. Outra pergunta, os modelos novos de inversores on-grid da família X2 têm algum acoplamento para híbrido? Você quer você responder essa? Pode responder. Eu tô também tentando entender o que ele quer dizer com esse acoplamento, mas assim, os X2 on-grid não tem entrada direta para a bateria. Agora, é possível colocar o híbrido junto com ele. Então, o híbrido pode fazer uma função de retrofit e gerenciar a bateria junto com um X2 já instalado. Será que é isso que eu entendi? Perfeito. Eu ia responder a mesma coisa aí. Tem uma pergunta aqui se essa nova linha poderia se inserir entre um grid sem pedir nova autorização na concessionária. Também não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se você já tem um sistema instalado e você está colocando um retrofit com baterias, a Agrovat entende que toda alteração no sistema fotovoltaico tem que informar a concessionária. Então, nossa orientação é sempre informar a concessionária de qualquer alteração no seu sistema fotovoltaico. Na configuração trifásica, 3 inversores US, a máxima corrente de saída será 50 amperes por fase? Por fase, exatamente. Vai ser a máxima corrente de saída ali por inversor. Maravilha. Acho que respondemos quase todas as perguntas. Aí sim. E tem uma pergunta perguntando do suporte, se o suporte para uma configuração é pelo 0800, 400, 3500. Perfeito. Sim, então sim, o primeiro contato é pelo 0800, pelo nosso suporte técnico. Bem, acho que respondemos quase todas as perguntas. Chegamos no nosso tempo também, de 1 hora de webinar. Acho que podemos encerrar. Gustavo, alguma
consideração final, algum comentário final? Não, eu queria agradecer a presença de todo mundo aí, né? Obrigado pelas perguntas também. Legal ver o pessoal interagindo aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato aí com a nossa equipe de suporte. Podem entrar em contato com a gente através do Instagram ali, né? Nós temos a equipe de engenharia também disponível para poder atender vocês nos casos que vocês tiverem aí, beleza? Podem contar sempre com a gente aí. Isso aí. Maravilha. Muito obrigado, Gustavo. Muito obrigado a todos vocês que conectaram. Depois, daqui a um tempo, vai estar disponível no YouTube, caso vocês queiram rever ou passar para algum conhecido. Vai ser bom para a gente também. E boa noite, obrigado pelo tempo de vocês. Até o próximo webinar. Tchau, tchau.